Fala aí pessoal, beleza? Lucas Evaristo aqui, Brasil Ferroviário. Vim bater um papo rápido com vocês hoje sobre ramais desativados versus privatizações, né? O que aconteceu, por que tivemos após 1996 tantos ramais desativados, né? E justo após as privatizações, né? As concessões, né? Aí sai de cenário a Rede Ferroviária Federal e entra nesse cenário MRS, Vale, Rumo, né, no caso a ALL, e demais ferrovias, né, Ferrovia Tereza Cristina, etc, etc. Tá? Atualmente também temos aí a Rumo e a VLI, né, integrando esse sistema. Bem, anteriormente nós tínhamos aí uma certa manutenção efetuada sobre todas as linhas da rede ferroviária, né, porque ela funcionava como uma empresa única, né, no caso aí uma estatal, tá? Então ela mantinha as manutenções ok, certo? E ela continha trechos que davam lucro e trechos que não davam lucro, certo? Ela era uma estatal. Então, exemplo, a malha regional sudeste dava muito lucro porque fazia muito transporte de minério, certo? Já outras áreas que fazia transporte, por exemplo, de elementos agrícolas, não davam tanto lucro. Então, teoricamente, uma área supria as necessidades da outra, certo? E parte do lucro da verba era destinada à manutenção. E essa manutenção era dividida entre as áreas, certo? Desde as concessões, né, das concessões para cá, foi realizada uma divisão, né, dos trechos ferroviários pelo Brasil, tá? E aí o lucro passou a ser a parte primordial, certo? Porque a empresa não era mais uma estatal que supria, né? Ela tinha redes interdependentes, quando uma dava prejuízo, a outra dava lucro, e uma supria a outra, certo? Agora nós temos trechos de produção, que se não der lucro, sendo uma empresa privada, ocorre logicamente a falência da empresa, certo? Acho que isso é tranquilo para todo mundo entender. Empresa que não está dando lucro, ela fale, tá? E a lógica é a empresa investir mais nas linhas corridas dela, né? Nas linhas de operação que dão mais lucro, a exemplo, o minério, a soja, a carga geral, né? O container e o produto siderúrgico, tá? E não dar tanto incentivo para áreas que havia um transporte de materiais que davam menos lucro, certo? Porque no caso ocorreria um gasto para manutenção e poderia ser que esse lucro advindo do transporte não suprisse essa manutenção. Por esse motivo que certos trechos foram desativados, principalmente naqueles onde ocorria o transporte de passageiros, correto? Porque eu não sei qual que é o seu nível de habilidade referente à lucratividade de empresas, mas para quem já é do setor, para quem já faz parte do setor, fica meio óbvio que o transporte de carga ele é muito mais vantajoso financeiramente que o transporte de passageiros, certo? Por isso que o transporte de cargas ele foi levado a um patamar acima do transporte de passageiros, né? Logicamente que a gente ainda tem alguns trechos, por exemplo, a estrada de ferro Vitória a Minas, a própria Carajás, temos aí os centros urbanos, tá? Mas o foco principal de lucro das empresas da concessionária, né, muitas das vezes aí é a carga, né? Principalmente o minério, que ele é um granel aí, né? Que ele é tranquilo, né? Ele é resistente a intempéries, etc. Tem uma boa aceitabilidade no mercado internacional, né? Ele é negociado geralmente a dólar. Então, ele é uma carga aí que ela é preferida de muitas empresas, certo? Por exemplo, a Vale, né? Que ela é ao mesmo tempo mineradora e uma transportadora, né? Temos a MRS, né? Que faz o carrossel, né? Entre vagões vazios e vagões carregados, né? Sobe os vazios, desce os carregados para o porto, tá? E por isso que houve certo sucateamento de alguns trechos, né, justamente por não serem lucrativos, e pouco investimento no transporte de pessoas, certo? Então, estou passando um pouquinho da base, né, do porquê que pós-privatização surgiram tantos trechos sucateados ou com pouca manutenção, né?
Nas concessões, geralmente, ocorre ali os termos, né, de manutenção, né? Ou seja, se uma empresa ela ficou responsável por uma área de manutenção, ela tem que cumprir, desculpe, se uma empresa ficou com um trecho sobre sua concessão, ela tem que efetuar as devidas manutenções naqueles trechos, para que não ocorra justamente o sucateamento. Isso também vale para o material rodante, tá? Algumas empresas aí herdaram da rede ferroviária o material rodante, tá certo? Mas, como a gente sabe, nem sempre as empresas acabam cumprindo com essas regras, justamente pela questão do lucro, tá? Lógico, isso me parece tão óbvio. Se uma empresa não tem lucro, logo ela fale. Ela vai investir mais em manutenções de trechos que apresentam mais lucro, para ela conseguir se manter. Ah, mas aí ocorre o sucateamento de alguns trechos. Ok, é errado. Mas, segundo a lógica, o correto seria você investir mais onde você tem mais retorno. Certo? Tentei te passar um pouquinho de como que acontece essas questões, né, essas variações aí no mundo do capital, de investimento, de lucro e de retorno, tá certo? Espero que eu tenha aberto um pouquinho a sua mente referente a essas questões, porque eu sei o quanto que o pessoal fica revoltado por causa de trecho desativado, eu também fico, entendeu? A dor que dói em vocês dói em mim também, mas são por esses motivos que ocorre geralmente o sucateamento de um trecho ou outro e também de um material rodante, tá? Lógico que com referente ao material rodante, com a chegada de novas locomotivas, de novos vagões, os antigos vão sendo logicamente encostados, certo? Mas o interessante é o que se faz com esse material encostado, tá? Na minha visão, tem muito material que está sendo degradado à beira da ferrovia que poderia ser doado para uma escola, por exemplo, um instituto federal, uma universidade federal, ou até mesmo um Senai, entendeu? Então, esse vídeo aqui também vai funcionar como se fosse um pedido às empresas, tá? O material rodante não tem mais serventia na sua operação, na sua manobra, na sua manutenção, etc, etc. Faça doação para as escolas técnicas, porque isso vai servir também como retorno para a própria ferrovia, tá certo? Tem também o pessoal que restaura, né? A gente tem a BPF, a gente tem Amigos do Trem, certo? Então, assim, é muito importante também a colaboração das concessionárias e do governo federal para auxiliar nessa manutenção da memória ferroviária e também da ferrovia que não é mais memória, que não é memória, né? Mas sim a ferrovia atual, certo? Na formação, no desenvolvimento, na pesquisa científica e tudo que gira também ao redor do mundo acadêmico, tá certo? Deixa like aí, se inscreva no canal, compartilha e segue a gente no Instagram. Brasil Underline Ferroviário, Facebook Brasil Ferroviário. Pode me mandar direct, prometo uma resposta em até 24 horas. Por hora é só. Agradeço, até mais.